Olá, queridos amigos, olha nós aqui prontos para iniciar nosso programa de hoje, nosso estudo, nosso aprender em Deus. Contamos hoje com a visita, a presença e o ensino de nossos mestres, a quem agradeço desde já, viu, Amélia? Professora Amélia. É sempre uma alegria estar com vocês. Muito obrigada, para nós também, Amélia, contando com a presença também do diácono José Carlos, a quem agradeço. Muito bom estarmos juntos. Com essa dupla nós vamos estudar hoje bastante. Vocês sabem, vocês estão lembrados, quem está acompanhando sabe, Samuel está sendo uma delícia para ser descoberto. Samuel sempre aquele devoto que foi entregue pela mão da mãe ao templo e que agora está se revelando um grande profeta. Foi o último dos juízes, iniciou como o primeiro dos profetas. E nós estamos aqui descobrindo detalhes de sua vida através das páginas da Bíblia. Então, Amélia, nós tínhamos visto no programa anterior até o capítulo 11, final do capítulo 11. Vamos iniciar hoje o capítulo 12 de Samuel, do primeiro livro de Samuel. Então, faça para nós um retrocesso, para que o pessoal que acompanhou possa recordar e aqueles que estavam fora, por alguma razão não acompanharam, poder começar a entender. Então, no programa passado, nós estudamos o capítulo 10, 11, né? E no programa nós percebemos que, então, Saul definitivamente foi agora eleito rei, né? Teve 3 momentos. A unção, o sorteio e agora aclamado rei. E ele assume e fala que enquanto ele está lá, voltou para a casa dele, continua tudo a mesma coisa, ele como rei. Aí aparece um tal de Naás, o Amonita, né, o rei do Amon, que quer atacar o povo de Jabes de Galaade. Aí o povo fala, tem compaixão, dê um tempo para a gente, né? Aí nós lhe serviremos. Então ele dá 1 semana e fala que ele vai vazar o olho de cada um. Aí o povo se põe a chorar e Saul lá da casa dele escuta esse choro e pergunta, que choro todo é esse? Aí eles contam que o rei quer fazer com eles. Aí Saul então pega a junta de boi, corta em 12 pedaços e manda um pedaço para cada tribo. E diz assim, olha o que eu vou fazer com os bois de vocês, se vocês não me aceitarem como rei. Então, na realidade, a gente percebe que o texto tinha falado que tinha alguns vadios que não aceitavam Saul como rei. A gente vai perceber, então, que não eram vadios, né? Era um grupo que não queria a monarquia, queria que ficasse no projeto de Deus das tribos. Aí o povo então se ajunta e vai com ele. O texto fala assim que eram mais de 30 mil homens, né? Aquele exagero que a Bíblia sempre conta. E eles vão e conseguem vencer esse Naás. Aí então ele fala, alguém fala para ele assim, então para aqueles que não aceitavam como rei, vamos buscá-los, vamos matá-los. Ele fala, não, de hoje em diante não tem mais nada disso. Aí todo mundo volta e ele então vai assumir como rei e o povo então todo aceita ele. Então, para a gente continuar entendendo o que vai acontecer agora, porque, gente, acaba sendo um desafio terrível para esses homens, né? Homens que aceitam a missão de Deus, mas isso não quer dizer que por estar aceitando a missão, os caminhos estão abertos. Vêm os problemas, as dificuldades, e nós vamos ver como é que Samuel vai reagir. Então, acompanhe a leitura do capítulo 12, do versículo 1, eu vou ler até o versículo 12 também. Então disse Samuel a todo Israel, eis que vos atendi em tudo que me pedistes e pus um rei a reinar sobre vós. De agora em diante será o rei quem marchará à vossa frente. Já estou velho, meus cabelos brancos e meus filhos estão no meio de vós. Vivi entre vós desde a minha mocidade até hoje. Aqui estou. Deponde contra mim, diante de Yahvé e do seu ungido. De quem tomei o boi e de quem tomei o jumento? A quem explorei e a quem oprimi? Da mão de quem recebi compensação para que fechasse os olhos diante do seu caso? Eu vos restituirei. Eles, porém, disseram, tu não nos explorastes, nem nos oprimistes, e de ninguém tirastes coisa alguma. Ele lhes disse, Yahvé testemunha contra vós, e o seu ungido é hoje testemunha de que nada achaste em meu poder. E o povo disse, ele é testemunha. Então Samuel disse ao povo,
Foi Yahvé quem suscitou Moisés e Arão e fez os vossos pais subir do Egito. Agora, pois, apresentai-vos. Vou discutir convosco diante de Yahvé todos os benefícios que Yahvé realizou por vós e por vossos pais. Quando Jacó chegou ao Egito, vossos pais gritaram a Yahvé e ele vos enviou Moisés e Arão, que fizeram vossos pais sair do Egito, e ele os instalou neste lugar. Eles, contudo, esqueceram-se de Yahvé seu Deus, e ele os vendeu às mãos de Sísara, chefe do exército de Azor, às mãos dos filisteus e às mãos do rei de Moabe, que lhes fizeram guerra. Eles gritaram a Yahvé: pecamos, disseram eles, porque abandonamos a Yahvé e servimos aos Baais e às Astartes. Agora, livra-nos da mão de nossos inimigos e nós te serviremos. Então Yahvé enviou Jerobaal, Badã, Jefté e Samuel, que vos livraram dos vossos inimigos ao redor e habitastes em segurança. Apesar de tudo, quando vistes Naás, rei dos Amonitas, marchar contra vós, vós me dissestes: não, é preciso que um rei reine sobre nós. No entanto, Yahvé, vosso Deus, é o vosso rei. É bem que vocês falaram, há uma certa prestação de contas aqui, né? Mas por que é que Samuel está tão preocupado em fazer essa prestação de contas? Porque é uma fase de transição, né? A transição do período do juízo, do tribalismo, para a monarquia. Monarquia essa que o povo mesmo pediu. Eu lembro muitos anos atrás, lá na paróquia, uma certa Amélia, ela foi lá da formação na antiga EDAP, que ia nas paróquias. E eu lembro que a Amélia mesma falou sobre isso. O povo quer monarquia. Mas aí vem a questão dos direitos do rei e Samuel consulta Yahvé e Yahvé fala: olha, eles querem, eles podem ter, né? Mas as filhas vão ser perfumistas, o rei vai escravizar, o rei vai cobrar impostos, né? E eles insistiram: não, nós queremos um rei. Então aqui o Samuel, ele faz essa anamnese, né? Faz essa lembrança de tudo isso. E vai novamente dizer para os próprios israelitas, né? Vocês pediram um rei. Então ele faz aquela memória da história da salvação, né? Esse aqui é um ato, podemos dizer assim, um ato litúrgico, né? É um diálogo e tem também uma liturgia em que é apresentada a história da salvação. São apresentados ali os problemas, né? Até chegar no conflito com Naás, que significa serpente, né? E que Yahvé deu a vitória a eles, né? Mas eles falaram antes: nós queremos um rei para nos guiar no combate contra Naás. E já tinha o rei, né? Que é o próprio Saul, né? Então, assim, temos também uma confissão de pecado, né? Uma liturgia, podemos dizer, uma liturgia rememorativa e ao mesmo tempo penitencial, porque Samuel lembra também os pecados, né? O grande pecado apresentado aqui é o desprezo que eles têm para com Yahvé. Eles preferem um rei de carne e osso do que o próprio Deus, o Senhor dos Exércitos, né? O Altíssimo. Eles preferem um rei de carne e osso que eles possam ver, né? E também essa prestação de contas, ele faz uma prestação de conta muito bonita, né? Que inclusive é lembrada lá no capítulo 46 do livro do Eclesiástico, né? Que ele fala: se eu tirei algo de alguém, se eu tirei um par de sandálias, se eu fiz vistas grossas, né? É muito bonita essa memória que ele faz. E esse rito também penitencial diante de Deus nesse momento importante da história de Israel, na qual está se consolidando a monarquia. O rei já fora eleito, aclamado, ungido, mas agora está se consolidando na prática a partir dessa vitória contra Naás.
Fico eu cá pensando, bom seria se todos aqueles que passam o seu governo tivessem a coragem de expor os seus atos perante o povo para dizer: eu fiz exatamente isso, o que mais eu devo? O que mais eu faltei para com vocês? Hoje ninguém quer fazer isso. Muito pelo contrário, né? Esqueçam os julgamentos. Mas Samuel ainda está com todo esse vigor, essa força, e lamenta porque ele percebe que alguma coisa não vai dar certo. Vocês estão pedindo para voltar a um sistema em que seus pais e avós já viveram e que não deu certo, porque vocês querem. É aquela história, cada um quer experimentar do doce, né? Não adianta o outro ter provado. A gente percebe que Josué também fez isso, fez essa memória. Porque, na realidade, o projeto das tribos é fantástico. Lógico que não foi 100%, não foi. Sim. Mas, pelo menos, a maioria, tanto é que um grupo não queria monarquia, mas porque a monarquia era tudo que é teu é meu, que é teu e fica partilhado, não compra, não vende, quer dizer, não enriquece, mantém. É um projeto solidário de igualdade e fraternidade. Mas os olhos crescem, né? É aquela coisa assim, você com a sua experiência, você fala para os seus filhos e netos, olha, não faz isso não, porque não dá certo. Mas você fez a experiência. Os que vêm depois não fizeram ainda, então eles só vão... A gente quer avisar para não sofrer, mas não adianta, porque eles também vão fazer a caminhada deles. É o que Samuel fala agora. Olha, vocês viviam um projeto assim, faz a memória, aí, mas vocês pediram um rei, tá bom, o rei está aí agora. Agora aguenta as consequências. E quando reclamar, não vai adiantar mais, o rei está aí, né? Essa mentalidade de estabelecer uma igualdade entre todos os homens já começa a injustiça por essa vontade. Porque os homens são todos desiguais. Desiguais nas potências, nas vontades, na intensidade de ser, na intensidade de viver, na intensidade de se doar, né? Então, essas diferenças entre os seres humanos impede a nivelação de pretensões que qualquer governo pretenda. Então, é preciso deixar que cada qual com seu potencial se aflore e que surja através daí riquezas. É o que chamamos de unidade na pluralidade. Exatamente. Mantém a unidade, mas com esses diversos dons, né? Com as diversas características, culturas, elas podemos dizer assim, se complementam. Esse é o ideal, né? Na sociedade, é o ideal no povo de Deus, que as diferenças se complementem e que haja unidade na pluralidade, coisa que o Papa Francisco chama de sinodalidade, né? Que significa caminhar juntos, né? O que Samuel faz aqui, que Josué fez também, eles receberam de Deus uma missão. E eles cumpriram essa missão. E eles questionam, fiz alguma coisa errada, não desviei, lembra que a Deuteronômio não desviei nem para a direita nem para a esquerda. Eles não desviaram. E agora está dando o mesmo conselho, vocês quiseram um rei, o rei está aí. Agora o rei também tem um caminho para andar. Por isso que você falava que Samuel agora assume o papel de profeta, porque o profeta vai cuidar agora para que o rei agora não desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Esse vai ser o papel do profeta agora. Surge a monarquia e surge a profecia. Quer dizer que as duas formas de cuidar do povo vai acontecer aqui. Vai. Saul vai assumir o reinado e Samuel continuará sendo o profeta. Um profeta, ele vai estar junto, ele já está aí. Porque agora não tem uma necessidade dele ser o juiz, porque agora tem um rei, mudou o jeito de ser. Não é mais o sistema tribal, agora é uma monarquia. Existe um rei que vai fazer a sua corte. Só que Samuel então se retira, antes faz a prestação de conta de que ele cumpriu direito o projeto e fala, agora o rei, vocês pediram, o rei está aí, mas ele vai ficar sempre, e vai ser assim a monarquia todinha, sempre vai ter o profeta de Deus que vai olhar. E se o rei fizer errado, ele vai cobrar. Parece uma prefiguração da sociedade de hoje, né? Em que lá atrás existia igreja e Estado era uma coisa só. Depois houve a divisão, né? Passou o governo leigo a ser assumido pelo povo e para o povo, e o governo da igreja ficou com sua sede em Roma, depois do cristianismo ter se estabelecido,
e passou a ser esse ponto de equilíbrio, quer dizer, ofereçamos ao povo a religiosidade que precisa, o governo de Yahvé, e mantenhamos o governo do povo para conduzir as normas, o respeito e tudo. E isso teria que andar assim, né? Os dois entrelaçados. Entrelaçados, só que não é isso que acontece. Teria que andar entrelaçado. Quer dizer, enquanto a igreja ela tem que continuar preservando o projeto de Deus e ajudando os seus fiéis a observar. Não vá para a esquerda, né? O caminho é esse aqui, não desvia do caminho. E tem que andar junto com o governo, seja o governo que for, né? Tem que andar junto. Muito bem, sigamos aqui na nossa leitura, vamos ao versículo 13, aí nós vamos até o final do capítulo 12. Eis agora o rei que escolhestes, que pedistes, eis que Yahvé vos deu um rei. Se temerdes a Yahvé e o servirdes, se lhes obedecerdes e não vos revoltardes contra as ordens de Yahvé, vós e vosso rei que reina sobre vós, vós seguireis Yahvé vosso Deus, e tudo irá bem. Mas se não obedecerdes a Yahvé, se vos revoltardes contra as ordens de Yahvé, então a mão de Yahvé pesará sobre vós e sobre vossos pais. Ainda uma vez apresentei-vos e vede esta grande coisa que Yahvé realiza diante de vós. Não é agora a cega do trigo? Pois bem, invocarei a Yahvé, e ele fará trovejar e chover. Reconhecei claramente como foi grave o mal que cometestes contra Yahvé, pedindo um rei para vós. Então Samuel invocou Yahvé, e ele fez que viessem trovoadas e chovesse naquele mesmo dia, e todo o povo se encheu de medo de Yahvé e de Samuel. Todo o povo disse a Samuel: intercede por nós, teus servos, a Yahvé teu Deus, para que não morramos, pois a todos os nossos pecados acrescentamos a desgraças de pedir um rei para nós. Mas Samuel disse ao povo: não temais, cometestes todo esse mal. Somente não vos afasteis de Yahvé, mas servi-o com todo o vosso coração. Não vos afasteis dele, pois isso seria seguir o vazio, que não serve para nada e não pode libertar, pois os ídolos são vazios. Com efeito, Yahvé não abandona seu povo por causa de seu grande nome, porque Yahvé decidiu fazer de vós o vosso povo. Quanto a mim, infeliz de mim, se eu pecar contra Yahvé, deixando de orar por vós e de vos mostrar o bom e reto caminho. Temei somente a Yahvé e servi-o na sinceridade de vosso coração, pois vede o que ele fez de grandioso convosco. Mas se fizerdes o mal, vós e o vosso rei perecereis. E vão fazer o mal, porque o ser humano não quer parar de tentar a Deus e obedecer ao demônio. Então vem as consequências, porque aqui está estabelecido, bom, o certo seria, vocês já entenderam que vocês largaram Faraó, que vos escravizaram, vocês já entenderam que foi o Deus Todo-Poderoso que os resgatou da mão do poderoso que o oprimia e fez vocês passarem pelo deserto. Nesses 40 anos no deserto, uma geração se sucedeu à outra. A nova geração é que entrou no paraíso, ou seja, a terra prometida, onde eles não seriam mais escravos. O homem sentiu falta da escravidão. Que coisa impressionante, né? A gente pensa que o grilhão jamais vai fazer falta para alguém, mas tem sempre aqueles que sentem falta das prisões, né? Você vai lembrar quando a gente estudava, uns tempos atrás também, a questão quando o povo no deserto apenas saiu, bastou faltar alguma coisa, já vai brigar. Era melhor termos ficado no Egito, a gente sentava em volta da panela, tinha isso, tinha aquilo, aquilo outro. Não, entendeu? Parece que tem saudade da escravidão. E aqui ele fala de novo, uma coisa interessante, ele fala, se escrever só se vocês errarem, não é a cega do trigo, quer dizer, essa época não chove na Palestina, é a época da colheita. Aí ele invoca e vem uma chuva forte, acabou com a colheita. Com trovoada, e o povo tem medo. Aí ele fala, não se preocupa. Ele mostrou, se você está mostrando de novo, né? Que para Deus nada é impossível. Era tempo da colheita, não chovia nunca, pois choveu. Ele invocou a Deus e a chuva veio. Então ele fala, mas aí o importante, olha, que você leu assim um 19. Todo o povo disse a Samuel,
intercede por nós, teus servos, a Yahvé, teu Deus, para que não morramos, pois a todos os nossos pecados acrescentamos a desgraça de pedir um rei para nós. Eles sabiam? Já sabiam. Sabiam, né? Só começou, já sabem que pedir um homem para ser rei foi a pior desgraça, o pior pecado, a pior desgraça que eles fizeram. Eles têm consciência. Mas é até importante aqui na fala de Samuel, que ele não tira a esperança do povo. O povo reconhece o erro, o pecado, que colocaram o rei em primeiro lugar. Mas veja bem, né? Samuel ele vai dizer, olha, basta que vocês continuem obedecendo a Yahvé. Não tudo bem, deixar ele de lado, pedir um homem para ser rei no lugar de Deus. Mas não importa. Não importa que continuem obedecendo a Deus em primeiro lugar, né? Então eu acho que é uma mensagem grande para nós nos dias de hoje. A gente vive aí tanta polarização e troca de governo e troca de sistema político. O que importa, né? O que importa é obedecer a Deus em primeiro lugar. Mudaram, não era mais tribalismo, né? Eles escolheram ter um rei de carne e osso, mas Deus fala através de Samuel para eles continuarem na obediência. A palavra-chave aqui é obediência. E ter certeza de que Deus nunca vai abandonar o seu povo. Ele fala. Aí ele fala assim, quanto a mim, infeliz de mim, se eu pecar contra Yahvé e deixar de orar por vocês. Ele vai continuar intercedendo. E se a palavra-chave é obediência, essa palavra-chave vem sendo desatendida ou desassistida, ou sei lá, a forma de não se cumprir desde Adão e Eva, hein? E nós vamos ver Caímos sempre no mesmo erro. Nós vamos ver no nosso amigo Saul. Saul, o grande problema dele vai ser essa desobediência. Não obedecer. O Samuel acabou de falar, né? Importa que o rei e vocês obedeçam. Aí logo em seguida nós vamos ver nas cenas dos próximos capítulos que o problema de Saul vai ser esse. A chave, a raiz do problema, a desobediência. E a raiz dos nossos males também é a nossa desobediência a Deus. O mundo, desde que é mundo, continua do mesmo jeito. Continuemos aqui, já voltamos, vamos continuar entendendo a história de Samuel. Ok, gente, voltamos. Estamos lendo esse livro belíssimo de Samuel. Quando falo Samuel, eu só me lembro dele pequenininho, né? Lá dormindo, vivendo sob os cuidados do templo. E à noite ele escutava Deus e eu imagino ele correndo naquele templo longo, correndo, dizendo, Senhor, Senhor, me chamastes. Vai dormir, Samuel. Ninguém lhe chamou por 3 vezes. Hoje nós estamos vendo Samuel adulto, já como um grande profeta, encerrando essa fase então dos profetas, iniciando então esse reinado clamado pelo povo e sob protestos de muitos que enxergavam que o Senhor Deus é que deveria ser o grande rei de todos. Mas vão viver a experiência que pediram. Então vamos à leitura do capítulo 13. Vou ler só o primeiro trecho, que é do versículo 1 ao 7. Saul tinha alguns anos, quando subiu ao trono e reinou 2 anos sobre Israel. Saul escolheu para si 3.000 homens de Israel. 2.000 estavam com Saul em Máquimas e na montanha de Betel, e 1.000 com Jonatas de Gabaá de Benjamim. E Saul despediu o resto do povo, cada um para sua tenda. Jonatas matou o prefeito dos filisteus, que estava em Gaba, e os filisteus ficaram sabendo. Então Saul mandou soar a trombeta por todo o território, dizendo, que os hebreus o saibam. Todo o Israel recebeu a notícia. Saul matou o prefeito dos filisteus, Israel se tornou odioso aos filisteus. E logo o povo se ajuntou na retaguarda de Saul em Gilgal. Os filisteus se concentraram para combater Israel, 30.000 carros, 6.000 cavaleiros e uma tropa tão numerosa como a areia da praia do mar, e vieram acampar em Máquimas, a oriente de Bet-Aven. Logo,
Os homens de Israel se sentiram em aperto, porque estavam muito próximos uns dos outros, e então o povo se escolheu nas cavernas, se escondeu nas cavernas, nos buracos, nos penhascos, nas grutas e nos poços. Alguns hebreus passaram o Jordão para o território de Gade e de Galaade. Começa aqui as primeiras contendas. Já começa o capítulo 13 citando Saul, tentando chutar a idade dele, mas não tinham nessa época com precisão a idade de Saul. Né? Se calcula que eram 30 anos, mais ou menos. Era jovem ainda, né? Bem jovem. O texto original lá nos códigos, ele foi apagado. Lembra minha mãe. Minha mãe, aquela entidade antiga, ela borrava ali para não saber a idade. Mas e aconteceu isso com o texto, né? O texto original, a idade dele foi... porque aqui, quando vocês leem, eu não sei a Bíblia de vocês, a minha que é de Jerusalém, traz Saul tinha reticências, pula anos. Quer dizer, eles omitem aqui, é por causa disso, então, os textos originais. Aqui não se tem assim, porque o texto está sendo contado muitos anos depois. Certo. Isso já aconteceu fazia anos, né? Então, quando vai contar, não tem assim. Aí eles tinha, a gente, pelo que você pesquisa, em torno de 30 a 33 anos, né? E por que Jonatas vem e mata o prefeito dos filisteus? Eles estavam em guerra, né? Então os filisteus, na verdade, eles dominavam. Os israelitas, eles se tornaram ali vassalos dos filisteus. Então os filisteus, eles dominavam. Inclusive os israelitas, eles estavam proibidos de fabricar armas. Era proibido o ofício de ferreiro. Né? Então já está aí na Idade do Ferro, outro dado interessante da história, estamos na Idade do Ferro, mas aí os filisteus estavam controlando, e eles, inclusive, para amolar a foice, a enxada, desde que o povo entrou na terra, né? Agrícolas, né? Era com tinha eles. que ir lá nos filisteus para eles amolarem, porque era proibido ter ferreiro em Israel para um desarmamento, a política do desarmamento. Mantenha o povo desarmado que você o domina. Parece hoje, não parece? Então essa era a política, desarmamento sistemático. E aí também os filisteus, eles colocaram várias guarnições espalhadas ali no território para controlar qualquer ato de revolta dos israelitas. Então assim, eram súditos, então era aquela dominação não muito bem consolidada. Os judeus, eles não estavam muito convencidos disso, eles estavam em constante revolta. Então por isso tinha as guarnições que procuravam controlá-los. E o desarmamento para evitar que eles de posse de arma, buscassem independência total, né? Lembrar, esse Jonatas aqui é filho de Saul. Certo. Então, a gente percebe no texto já que Saul não fez uma capital, não fez um palácio para ele morar, ele ficou na terra dele. Apenas ele escolheu, você leu que ele fala assim, ele escolheu 3.000 homens em Israel, 2.000 ficou com ele e 1.000 ficou com o Jonatas, né? E cada um voltou para sua tenda, cada um voltou para sua casa. Então ele ficou na terra dele, escolheu alguns homens. Então começa o rei, tem que ter um exército, né? Então ele arrumou 3.000, 2.000 com ele e 1.000 com o filho dele, em pontos estratégicos, né? Bem lembrado também a questão do exército, porque até então no tribalismo, quando tinha uma agressão ou ia para uma campanha militar, o juiz convocava, de várias tribos, convocava ali os homens, mas não era um exército profissional. Agora, com a monarquia, Saul ele já toma essa providência de criar uma guarda pessoal para ele, para o filho, e mais na frente nós vamos ver que ele estabelece ali um exército permanente para Israel. Aqui me salta aos olhos esse número tão grande que compunha esse exército dos filisteus. Exagero. 30.000 carros. Isso aqui é simbólico, não é? É um hipérbole, né? E mesmo falar que Saul tinha 3.000, 2 também é um exagero. Sabe o que quer contar o texto aqui? Ó? Que o outro pode ter 30.000, mas quem vai vencer? É aquele que tem a mão de Deus sobre si. Entendeu?
Não adianta entendi. 30, 50 mil. É o jeito de contar a história. Eu senti que havia um exagero, porque aqui ele fala uma tropa tão numerosa como as areias do mar. Aí eu falei, bom, aí tem, né? Deus é bom, né? Deus é bom. Deus é bom. Nós só temos 2.000 homens, 3.000 no total. Não importa se é 30 ou se ninguém consegue contar igual as areias do mar. Nós vamos vencer porque Deus luta com a gente. É verdade. É isso Muito que o texto bem. quer dizer. Bom, então sigamos, tá? Mais para frente, a partir do versículo... Na verdade, nós paramos no versículo 7a. Nós vamos iniciar agora o versículo 7b. Saul estava ainda em Gilgal e o povo veio à sua procura tremendo. 7 dias ele esperou o encontro fixado por Samuel, mas Samuel não veio a Gilgal e o povo, abandonando Saul, debandou. Então Saul disse: trazei-me o holocausto e os sacrifícios da comunhão, e ofereceu o holocausto. Ora, acabava ele de oferecer o holocausto quando Samuel chegou e Saul saiu ao seu encontro para saudá-lo. Samuel disse: que fizestes? E Saul respondeu: eu vi que o povo me abandonava e debandava, e doutra parte que tu não chegavas para o encontro fixado e que os filisteus estavam concentrados em Máquinas. E refleti: agora os filisteus vão cair sobre mim em Gilgal e eu não terei ainda aplacado a face de Yahvé. Assim, forçado, ofereci o holocausto. Samuel disse a Saul: agistes como insensato. Tu não guardastes o mandamento que Yahvé teu Deus te prescrevera. Se tu tivesses obedecido, Yahvé teria firmado o teu reinado para sempre sobre Israel. Mas agora o teu reino não subsistirá. Yahvé já achou um homem conforme ao seu coração e o instituiu para chefe do seu povo, porque tu não observastes o que Yahvé lhe havia ordenado. Samuel levantou-se e subiu de Gilgal para seguir o seu caminho. O que restava do povo subiu atrás de Saul ao encontro dos guerreiros e foi de Gilgal a Gaba de Benjamim. Saul passou em revista o povo que se achava com ele. Havia cerca de 600 homens. Aqui, na verdade, gente, bate o desespero, porque nós, seres humanos, ouvimos a promessa de Deus, mas a nossa condição humana é muito pequena. Ela nos afunda no lodo e não faz a gente levantar para respirar as promessas de Deus. E cai sempre no erro, na desobediência. Você falou uma palavra interessante: desespero. Desespero vai contra a virtude teologal da esperança. Exatamente. Né? E aqui no caso do Saul, o que acontece? Havia sido dado lá no capítulo 10 uma ordem: espera 7 dias. E aí ele esperou os 7 dias, deu os 7 dias e Deus não responde para ele. E cadê Samuel? Cadê Samuel? O padre está atrasado. Então vamos começar a missa nós mesmos, né? Ele pensou... Você assume lá, eu ajudo, ele ajuda. A gente se vira aqui sem Deus. Vamos começar sem o padre mesmo. Sem o padre mesmo. E ele está no meio daquela celebração. Quando chega Samuel. O que você aprontou, Saul? O que você fez? Aí ele fala, né? Então, assim, na nossa ótica, aos olhos humanos, parece que não foi algo muito grave. Ele estava com os filisteus apertando o rim dele. É a nossa natureza humana. Ele esperou os 7 dias. O Samuel, o profeta, não apareceu. Deus não respondeu. Ele falou: então eu tenho que começar aqui esse sacrifício, porque daqui a pouco os filisteus vão avançar sobre nós e nós estamos perdidos. Então ele não confiou em Deus. Ele desobedeceu, ele desesperou. Aí que está o problema. Então, hoje, né, é uma lição para nós. Nunca perdemos a esperança. O cristão nunca deve dizer: estou desesperado, porque eu estou pecando. Estou pecando contra Deus, porque a esperança é uma virtude infundida em nós por Deus. Fé, esperança e amor. E se eu digo que eu estou desesperado, eu estou pecando contra Deus. Justamente o pecado de Saul. Ele desobedeceu em consequência disso. Então, isso me faz lembrar, esses dias eu estava pensando,
São várias coisas que a gente vai lendo, reflete, medita, né? Eu estava pensando exatamente no momento da cruz, em que estavam todos ali, o Senhor elevado, sendo morto na cruz, e Maria. Eu fiquei pensando, se fosse eu, Ana Clara, pobre miserável, que não tem fôlego para nada, eu iria dizer assim, acabou a missão, acabou os planos de Deus, morreu meu Senhor, morreu meu filho. Maria se manteve tão digna, deu aquela mensagem ao mundo, eu acredito no meu filho, eu acredito em Deus, eu acredito no meu Senhor, porque eu acho que Deus até quer ver um pouquinho dessa sua manifestação de fé, para poder dizer, meu filho, que bom que me honrastes com a tua fé, né? Com a tua esperança, com o teu amor e caridade, né? Maria não desesperou. Maria não se desesperou vendo aquilo que para todos era o fim do projeto de Deus, o fim do projeto de Jesus. A sua morte, tanto é que vem os caminhantes de Emaús, tristes, acabados, porque tudo tinha se perdido, né? Então eu fico vendo assim, tá certo, nós somos humanos, a gente tem falha, a gente cai, mas nunca esquecer, joga o joelho no chão e clama a Deus, me dá mais fé. Não é, Amélia? Mas uma coisa muito importante, o texto fala que porque ele não obedeceu, vai ser castigado, perdeu o reino. É o jeito do povo contar a história, porque ele vai perder o reino mesmo. Sim. Né? Então, sabe por que ele perdeu? Porque ele desobedeceu a Deus, como se Deus castiga. E olha, viu o que ele fala? Deus já escolheu outra pessoa. Quer dizer, você está destituído, mas vai ficar entre os dois só. Então a gente vai perceber que o povo não vai saber. Porque a história está sendo contada centenas de anos depois, né? Para dizer, e é dura essa imagem que tem de Deus, você não faz o que Deus quer, Deus te tira, Deus te castiga. Mas era o jeito de pensar da hora, daquela hora, daquele momento lá da história, né? Tá, graças a Deus resgataram a imagem bondosa de Deus Pai, né? Quando você pega no Evangelho aquele texto do filho, que chama filho pródigo, né? Aquele que foi lá, e depois ele fala, vou voltar. Mas aí a gente fala assim, por que o pai vê que ele vem voltando? Porque todo dia o pai subia aquele montinho assim, para ver se lá longe o filho vinha vindo. E para dizer assim, quando a gente faz qualquer coisa errada, quando a gente pensa em pedir perdão, Deus já está assim, ó, venha, venha. Mas é a ordem da criação dos filhos, né? A gente também, quando os filhos são pequenos, a gente tem que ser um pai rigoroso, né? Exigente, uma mãe também ali, né, que cobra. Que não passa a mão na cabeça. Isso. Depois que os filhos se tornam adultos, a gente abraça e dá o perdão, porque realmente agora é outra fase que nós estamos vivendo, né? Isso aí que a Amélia fala é importante também, porque a gente tem que sempre ler a Sagrada Escritura ao sabor da revelação. Isso. Então Deus ele vai se revelando gradativamente. Exatamente. Né? Então a revelação plena, ela se dá na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então quando a gente vê essa imagem de um Deus castigador, quando a gente vê lá em Josué e aqui também em Samuel a questão do interdito, quando se vota tudo ao interdito, é difícil para a gente compreender, né? Então temos que ler ao sabor da revelação, porque Deus ele se revela gradativamente. E outra palavra de Deus em palavras humanas. Então aqui palavra humana, questão do interdito, isso que nós acabamos de ver aqui, são palavras humanas, né? Deus vai se desvelando aos poucos. E quem escreve também, ele vai falando de acordo com a experiência que ele tem de Deus, que também vai sendo revelada devagar. Essa experiência que a gente faz com Deus, ela é todo dia, é contínua. Se eu olho para trás da minha vida, como eu pensava de Deus era de um jeito. Se eu olho lá bem nova, se eu olho depois com a mais idade, ela já mudou. Se eu olho hoje, mudou completamente. Quer dizer, e se eu continuo viva ainda, eu vou aprendendo dia após dia a reconhecer quem é Deus. Muito bem, vamos seguir, que agora a gente vai concluir esse capítulo 13 a partir do versículo 16. Saul e seu filho Jonatas, o povo que estava com eles, permaneceram em Gaba de Benjamim. Os filisteus estavam acampados em Macmas. O comando de ataque saiu do campo filisteu em 3 grupos. Um tomou a direção de Efra, ou Efrá,
na terra de Sual, outro grupo tomou a direção de Bet-Horon, e o terceiro se dirigiu para a elevação que domina o Vale das Hienas, no caminho do deserto. Não havia mais ferreiro em parte alguma da terra de Israel, porque os filisteus haviam dito: importa impedir que os hebreus fabriquem espadas ou lanças. Por isso, todo Israel tinha que descer aos filisteus para molar cada um a sua relha, o seu machado, a sua enxó e a sua foice. O custo era de 2 terços de siclo pelas relhas e machados, e de 1 terço de siclo para molar as enxós e endireitar os aguilhões. Também aconteceu que no dia da batalha, no povo que estava com Saul e Jonatas, ninguém tinha nas mãos nem espada nem lança. Somente as tinham Saul e seu filho Jonatas. Uma tropa de filisteus partiu para o passo de Máquimas. Desarme o povo e eu o destruirei. Então aqui os filisteus estavam exatamente seguindo essa norma, né? Se quiser vir afiar alguma coisa, consertar uma enxadazinha, uma coisa aí, pode vir a gente dar uma moladinha. O resto vocês não terão, porque justamente na hora agora de fazer a virada, não esperavam contar com nenhum povo armado. Exatamente. E a gente vai ver que naquele exato momento só o Saul e Jonatas possuíam espadas. Os outros não, por conta dessa norma do desarmamento para que o povo filisteu ficasse dominasse sobre Israel e o fizesse vassalo, como de fato eles eram, né? Embora não aceitassem muito essa condição de vassalos. Mas devido à superioridade tecnológica, digamos assim, eles dominavam Israel mediante essa política. Amélia, sabe, eu sei que você tem muita coisa para dizer, mas eu não posso deixar de comparar com hoje, né? Ler textos assim aumentam muito a minha fé, porque eu fico vendo se ali Deus agiu com tanta precisão e força e mostrou: eu sou o teu Deus. Você não vai ter espada, não vai ter nada, mas vai ter a mim. Hoje nada muda, Ele continua sendo o nosso Deus. E por que é que nós não nos entregamos a esse real poder que a gente tem conosco? A gente fala assim que é preciso a gente confiar mais, né? Exatamente. Saber que a gente não precisa ter essas armas todas. A gente vai ler mais para frente, acho que no próximo programa, vai ver como é que um homem só, com uma arma só, vai conseguir. Isso a história se repete. Extraordinário. A gente spoiler já. Um spoiler. Nós temos um grupo de estudos, a gente se reúne uma vez por mês para estudo, oração e comer junto, partilhar a vida. E a gente está falando do tema do próximo mês, e um jovem ainda, ele disse assim: olha, sabe o que eu queria? Eu queria mesmo assim aprofundar qual é a vontade de Deus. Porque aí ele foi citando Mateus e João, vários textos que falam da vontade de Deus. Eu queria entender qual é a vontade de Deus. Aí já me coçou a língua, a vontade de, eu quero ajudar. Mas eu falei, pode chamar mais pessoas, né? Mas assim, a gente precisa entender qual é o desejo de Deus, qual é a vontade de Deus para com a humanidade. Para aquele momento. E vai ser a mesma vontade de Deus. Quando Deus chamou Abraão, sai da tua terra, vai para a terra que eu vou te mostrar. Quando Deus enviou Jesus, Maria disse sim. Quando enviou João Batista, gaguejou, mas aceitou. Então, qual é a vontade de Deus para nós hoje? Deus é o mesmo. O mundo é o mesmo. Só que passaram séculos e séculos, centenas e por aí vai, né? Mas o desejo de Deus é um só. E nós somos muitos, com variadas fés. E a gente tem que começar, mas aquilo é a experiência que cada uma vai fazer de Deus, né? Deus é o mesmo, a mesma bondade, o mesmo amor, a mesma ternura, é aquele que tem compaixão, e o filho dele, por compaixão, muito amor, se entregou, né, por causa disso. Então, é muito importante a gente entender, então, qual o que eu desejo. Eu sei qual é a vontade de Deus, sei qual é o projeto de Deus. A gente precisa, além de orar muito, ainda também estudar mais, né, entender mais. Então, muito bem, nós encerramos aqui
contando então que os filisteus, vamos dizer que seja o poder dominante, parte para cima dos israelitas e Máquimas, que vai ser o poder mais fraco, né? Mas que tem o seu Deus a seu favor. Não deixe de estar, nós vamos estar no capítulo 14 no próximo programa, vamos ver o que vai acontecer, como na realidade o Senhor vai agir, para que isso aí, gente, é muito bom saber tudo isso, porque desse passado e dessa história nós trazemos tanta riqueza para hoje, os dias de hoje, né? Mantenham-se firmes conosco, porque quero agradecer a presença dos mestres. Eu que agradeço. Que nos conduziram, também. Nos trazem sempre à luz, verdades que às vezes a gente não percebe, mas que vão nos conduzir. Até os dias de hoje. Fiquem conosco. Quero agradecer a Maria Imaculada, dizendo: Salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada.